Alô? Vamos esperar só um tiquinho. Bom dia, gente. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é João Pedro, eu sou um homem branco, de cabelinho preto, curto e liso. Estou com uma camisa verde, um óculos quadrado. No meu fundo temos um armário de madeira marrom, né? Enfim, sejam todos bem-vindos. Esse é o segundo encontro de estudos sobre Michel Foucault, que Corpo e Vida em Michel Foucault, realizado pelo nosso grupo de estudos Introdução ao Pensamento de Michel Foucault, projeto de extensão vinculado ao Laboratório de Estudos sobre Subjetividade, Ética e Política, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras. Neste ano, nosso evento, gostaria de homenagear o professor Roberto Machado, nascido em Recife, formado em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre e doutor pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, passou pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e fez estágio no Collège de France, com Foucault, e pós-doutorado em Paris 8, com Deleuze. Foi professor de várias universidades no Brasil e aposentou-se como professor titular do Departamento de Filosofia da UFRJ. Em maio de 2021, a sua partida marcou todos nós que, se estudamos a obra de Michel Foucault, deve-se ao fato de ter sido introduzida no Brasil por Roberto Machado. Ele é um dos maiores filósofos brasileiros e continuará fazendo parte de nossa formação. Deste modo, ressaltamos e marcamos a relevância de sua obra, Roberto Machado presente. O convidado de hoje é o professor Pedro Catapan. Ele é psicanalista, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, EBEP, desde 2005. Ele é formado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com estágio doutoral sob bolsa CNPq na Université de Paris 7. Concluiu o estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica do IP-UFRJ, sob supervisão do professor João Birman. É professor adjunto e subchefe do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, do campus Rio das Ostras. Tem lecionado disciplinas referentes aos processos de formação e constituição das subjetividades e disciplinas referentes à psicanálise, além de supervisionar estágio em atendimento psicanalítico. Recentemente, o professor publicou o livro Psicanálise, Criatividade e Depressão, pela editora Apris. Algumas informações que teremos é que a fala dele será entre 30 e 45 minutos, e depois nós destinaremos de 15 a 20 minutos para as perguntas, que podem ser feitas aí no chat do YouTube, e nós vamos selecionando e trazendo à tona. Caso vocês queiram conhecer o nosso projeto, nós temos o nosso canal Jaguar do Foucault no YouTube e o nosso Instagram, @Jaguar do Foucault. O título da fala do professor é As Críticas Foucaultianas da Hipótese Repressiva e do Tema da Lei na Psicanálise. E, então, é isso. Seja bem-vindo, professor, muito obrigado, e quando o senhor quiser. Obrigado, João Pedro. João Pedro, com quem já tenho um contato mais próximo por conta das disciplinas que fez comigo e do grupo de estudos, né? Em que tem dialogado bastante comigo. Quero agradecer a você. Só uma pequena retificação, sou professor associado já, não sou adjunto, não. Ainda bem. Mas, de resto, tá certinha a sua apresentação. Quero agradecer ao convite da Alessandra e do Márcio, que são os idealizadores e responsáveis, né, por esse projeto que é muito legal. Afinal de contas, ali se aprende a pesquisar e a se ler Foucault, a partir de Foucault, e isso aparentemente é uma coisa fácil, mas não. É bem difícil, né? Então, agradeço a eles não só pelo projeto, como pelo convite, claro. Eu acho que a gente vai poder trocar bastante aqui. Afinal, eu sou psicanalista, mas sou Foucaultiano também. E quero agradecer a Raquel também por ter agenciado tudo no plano de fundo, né? Que me deixou mais tranquilo. Bem, como o João Pedro mencionou, né, o tema da minha fala será em torno das críticas Foucaultianas da hipótese repressiva do tema da lei, porque esse grupo de estudos estava debruçado sobre o livro A História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, e esses temas aparecem lá. Digamos que esse livro de Foucault seria o momento culminante da crítica dele à psicanálise, né? Foucault teve uma relação
de aproximação e afastamento da psicanálise, e esse talvez seja o momento em que a tensão é maior entre ele e o pensamento psicanalítico, né? As críticas dele ali, eu diria, são pesadas à psicanálise, e eu quero falar do lugar de alguém que não toma essas críticas como antagonismo. Isso eu acho que mostra uma certa idiotice intelectual, tomar uma crítica como antagonismo. A crítica deve ser tomada para que aquele que a recebe reflita sobre o que está sendo falado, né? E é desse lugar que eu pretendo falar, né? E por isso eu escolhi esses 2 pontos da crítica Foucaultiana. Há outras críticas no livro, né? Por exemplo, sobre a verdade de si como desejo, mas, enfim, não dá tempo para falar de tudo. Escolhi esses 2 temas, já que são temas que, em geral, são justamente levantados quando essa querela entre Foucault e a psicanálise aparece, né? Então, eu vou dividir minha fala em 2 partes. Primeiro eu vou tocar fundamentalmente no tema da hipótese repressiva, para depois falar do tema da lei e da norma, mesmo que elas estejam ligadas em Foucault. Foucault justamente articula a hipótese repressiva ao tema da lei, né? Mas eu, estrategicamente, entendo que será preciso separá-los quando se trata da discussão entre o pensamento dele e o pensamento psicanalítico. E quando eu estou falando em pensamento psicanalítico, eu vou fundamentar em Freud, já que, como diz o próprio Foucault, naquela sua famosa palestra O que é um autor, né, o pensamento psicanalítico está sempre girando em torno do famoso retorno a Freud, a esse autor que criou toda uma discursividade que nós chamamos de psicanálise. É sempre no retorno, na retomada dos textos de Freud, que a gente consegue dizer do que se trata em psicanálise, né? O método Foucaultiano, eu preciso dizer, nessa altura da sua obra, nessa altura da vontade de saber, é um método que ele mesmo chama de genealogia, retomando o termo antes cunhado por Nietzsche, né? E aí Foucault é evidentemente um nietzschiano quando ele o faz, que, para a gente não se ater longamente nisso, porque não é o objeto da minha fala, o que é fundamental chamar atenção aqui é que esse método, o método genealógico, é um método fundamentalmente histórico, mas não de uma história, digamos, neutra, mas uma história de lutas, uma história que diz que estamos aqui hoje porque existe uma tensão, um certo jogo de forças, de lutas que, digamos, cristalizaram certos modos de pensar, de fazer, de se subjetivar hoje, né? E, particularmente, neste primeiro volume da História da Sexualidade, a sua genealogia é uma genealogia da modernidade. Como a psicanálise é originada na modernidade, essa genealogia não só aparece como uma crítica da psicanálise, mas também como uma transformação, ou melhor, uma visada sobre a psicanálise como um fenômeno histórico e como alguém ou algo que tem uma história. Isso eu acho fundamentalmente importante para o campo psicanalítico, para os psicanalistas olharem para a psicanálise como algo construído numa história, e construído não quer dizer que é algo que termina, mas algo que se transforma também numa história, podendo inclusive deixar de existir, obviamente, ao longo da história. Essa história da psicanálise é uma história construída dentro da história da modernidade e uma história construída dentro de certos dispositivos que me parece que é o tema fundamental que Foucault traz em História da Sexualidade, volume 1, particularmente o dispositivo da sexualidade. Pois bem, no que diz respeito à hipótese repressiva, que aparece já, de certa maneira, no livro anterior à História da Sexualidade, volume 1, no Vigiar e Punir, de Foucault, e, novamente, isso reaparece em História da Sexualidade, volume 1. E nos cursos que Foucault dá nessa altura, eu destaco o Em Defesa da Sociedade, as 2 primeiras aulas de Em Defesa da Sociedade, em que Foucault vai justamente relacionar a hipótese repressiva, não ao nome de Freud, mas ao nome de Reich. E eu acho isso importante dizer. Não dá para dizer que Foucault era um vaselina ou um covarde, né? Toda a atitude intelectual dele ao longo da história, ele nomeava os bois. E quando ele tinha que fazer críticas a Freud, ele o fez. Inclusive no próprio volume História da Sexualidade, volume 1.
Mas quando ele vai falar da hipótese repressiva, o nome a que ele anexa, que ele adere, é o nome de Reich, de Wilhelm Reich, né? Para quem não sabe, começou psicanalista, depois houve mais um daqueles expurgos dentro do movimento psicanalítico, e Reich terminou com, digamos, a sua psicoterapia, a sua psicologia, que ficou conhecida simplesmente como psicologia e terapia reichianas. Por que isso? Né? O que é a hipótese repressiva? A hipótese repressiva, fundamentalmente, talvez de forma simplificada aqui, porque nós não temos tanto tempo, é a hipótese de que o poder agiria, de certa maneira, confiscando, reprimindo, negativando, impedindo algo de acontecer. Esse seria a lógica do poder nesse tipo de pensamento. Quer dizer, um poder que alguém tira de alguém. Que uma instância impede outra de realizar algo, de falar algo, de viver de tal maneira. Bem, em oposição a essa hipótese repressiva, como muitos talvez já saibam, Foucault desenvolve uma outra teoria do poder, uma teoria do poder como produtivo. O poder produz também formas de existência, formas de se relacionar, o poder produz práticas, produz coisas, produz vida. Isso vai aparecer na sua sistematização em Vigiar e Punir do que é o poder disciplinar, e, novamente, em A História da Sexualidade, volume 1, para falar justamente do dispositivo da sexualidade, culminando no fim do livro, no que ele vai chamar de biopoder. Bem, por que a hipótese repressiva está ligada a Reich e não ao nome de Freud? Então é preciso a gente fazer uma diferença entre como Reich e Freud pensam o próprio trabalho de repressão. Em Reich, digamos que a tese fundamental não é a única coisa de que Reich fala, mas me parece que é em torno dessa teoria de Reich que Foucault decide colar o nome de Reich à hipótese repressiva. Em Reich, digamos que ocorreria na civilização moderna em destaque, um trabalho de repressão da sexualidade das pessoas em nome de um certo modo de produção capitalista, pois a energia da sexualidade que seria reprimida no uso da própria sexualidade, da liberdade sexual, é desviada para o trabalho fabril, o trabalho operariado. Né? É a tentativa de Reich de unir marxismo e psicanálise. Nessa hipótese, digamos assim, a gente pode encontrar ecos, não é idêntico, mas nós podemos encontrar genealogicamente ecos da hipótese de Jean-Jacques Rousseau, que é a hipótese de que a civilização, de algum modo, e aquela civilização que Rousseau sobre a qual Rousseau falava, né, na metade do século XVIII, era justamente, digamos, a modernidade, o capitalismo se constituindo, que a civilização corrompe uma natureza humana mais livre, mais feliz, mais benéfica para a vida. Quer dizer, a vida como valor só poderia ser cultivada se não houvesse o trabalho da repressão da civilização que apodrece, corrompe a existência. E do lado de Freud, o que a gente vê? De certa maneira, o oposto. E por isso que Foucault não pode ligar a hipótese repressiva a Freud. Por quê? Antes, isso parece um detalhe, mas não é. O termo Verdrängung, de que Freud faz uso o tempo todo para falar desse processo de um poder que negativa, não é bem traduzido por repressão. Naquele volume, naquelas obras completas ali, pretinhas ali, costuma estar repressão, porque são obras traduzidas do inglês e não do alemão freudiano. Então, o Verdrängung foi traduzido em inglês por repression, que veio ao Brasil como repressão. Mas Verdrängung quer dizer não um trabalho de repressão, pois quando Freud quer falar em repressão, ele usa o termo alemão Repression, que obviamente a gente percebe que a origem latina é a mesma que a nossa. Verdrängung quer dizer recalcamento, ou recalque. Isso não é idêntico à repressão. Pois, se uma repressão pode ser, digamos assim, imagada pelo, digamos, a polícia reprimindo manifestantes, ou as pessoas
se reprimindo para não apanhar da polícia, por exemplo, ou para não apanhar do bandido, que seja, para não apanhar de uma instância de poder muito forte exterior a ela, o recalcamento se trata de uma autoviolência. Se trata de um poder já internalizado, utilizado contra si mesmo, ao ponto de que eu mesmo não sei que eu o pratico, esse poder violento. Mas ainda estamos, digamos, na hipótese repressiva, se vocês quiserem. Ainda estamos num poder que tolhe, um poder que impede. Porém, Freud não pensa o poder única e exclusivamente pelo recalcamento. Aliás, o próprio Foucault diz que não haja repressão. É evidente que houve repressão na era vitoriana, como se diz. Mas a questão não é que há repressão. Como diz o Foucault, onde se cala num lugar, se direciona aquele silêncio para ser falado em outro lugar, né? Aliás, é essa mesma crítica que ele vai fazer à psicanálise, né? As pessoas vão falar sobre sua sexualidade na psicanálise para o suposto especialista, em vez de falar em outro lugar, o que faz com que se constitua ali um modo de falar de si, um modo de se subjetivar e a partir de uma certa relação de poder, seja com o próprio psicanalista, seja com as instâncias que impedem a fala naqueles lugares, por exemplo, a moral sexual civilizada da época. Bem, e Freud também está atento a isso. Por isso, Freud desenvolve um outro conceito, além de recalcamento, que ele chama de sublimação. Ele vai aparecer nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, e novamente de uma forma bastante articulada com o conceito de recalcamento no seu livro O Ego e o Id, de 1923, onde o que está em pauta é o seguinte: aquilo que se recalca, o desejo, a pulsão, como vocês queiram, que é recalcado, ele se acumula como intensidade desagradável. Até aí está parecido com Reich. Mas o que se faz com isso? Se direciona para canais que a educação leva, produzindo um modo de se relacionar com os outros, produzindo um modo de se relacionar com a própria sexualidade, produzindo um modo de se relacionar consigo específico. E como isso se dá, esse processo de sublimação, Freud nunca sabe direito dizer como é que é. Porém, ele nos dá algumas pistas interessantes. Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele vai justamente introduzir o conceito de pulsão para poder pensar essa deriva, digamos, dos fins sexuais para outros fins. Pois a pulsão, diz Freud, não é, digamos, uma energia sexual com um fim pré-estabelecido. Os objetivos, os objetos a que se liga a pulsão são tornados realidade na vida de um certo corpo e de uma subjetividade a partir do outro. O exemplo mais básico e inicial é o bebê sendo erotizado pela mãe quando mama no seio dela, depois é introduzido a chupeta por ela. Ora, a chupeta é um dado cultural. A mãe introduz a criança na cultura a partir de um certo direcionamento. A chupeta não é uma invenção da mãe, não se trata de um microcosmo familiar. A chupeta é um produto industrial, construído em certo período histórico, para dar conta desse mal-estar que as mães e os pais, mas fundamentalmente as mães, se sentiam diante de uma criança que não parava de berrar enquanto ela queria fazer outra coisa. Portanto, a cultura é introduzida pelo outro como destino para a sua sexualidade. Novamente, isso vai aparecer, como eu disse, em 1923, no famoso Eu e o Isso, o Ego e o Id, através da figura do super-eu, que Freud desenvolve ali, nesse mesmo livro, colocando que não só nós somos direcionados a partir do outro na cultura, como também nós internalizamos esse outro e passamos a nos direcionar a partir do que vem do outro, ou, em outras palavras, vem da própria cultura. Porém, este direcionamento, ele não é um direcionamento inequívoco, do tipo você não pode, como aparece na hipótese reichiana, um poder que diz não. O super-eu, através de um aforismo freudiano,
é expressado da seguinte maneira: tu não podes ser como teu pai, e, ao mesmo tempo, tu deves ser como teu pai. O que quer dizer que o supereu, nessa ambivalência dele, ele instaura na subjetividade, ao mesmo tempo, um trabalho de autorrepressão, recalcamento, como vocês quiserem, e um trabalho de instigação à produção de um modo de existência. Você deve ser desta maneira. Este seu pai, evidentemente, que é apenas a primeira apreensão imagética que a criança tem do que é entrar na cultura. Claro que o próprio Freud diz, é pai, depois é professor, depois é isso, depois é aquilo. Isso vai se ampliando. E, finalmente, o último momento do Freud que eu quero destacar é o famoso livro, talvez o mais famoso livro de Freud depois da Interpretação dos Sonhos, chamado Mal-Estar na Civilização. Ali, Freud vai justamente mostrar que a origem, a genealogia da sua forma de pensar a cultura e a subjetivação a partir da cultura não é Rousseau, é Hobbes. Thomas Hobbes supunha, e foi Thomas Hobbes quem disse em O Leviatã, o homem é o lobo do homem. O ser humano é lobo do ser humano. Nós não temos como base cultural uma espécie de estado bom, feliz, e o poder vem, nos reprime e nos destrói. Ao contrário, o poder vem como modalidade de, digamos, mediar a guerra de todos contra todos. E é interessante lembrar vocês que Foucault usa essa mesma referência, a guerra de todos contra todos, no Em Defesa da Sociedade, que eu mencionei agora há pouco, como digamos assim, baliza para pensar o poder e as relações de poder. A guerra é a referência, e não o confisco. Essa guerra de todos contra todos é também o ponto de partida de Freud. E nessa guerra de todos contra todos, o que está em pauta é o seguinte: não existe um outro da civilização. Não existe uma outra possibilidade além da civilização. A civilização e aí é bastante similar a Foucault, é a materialização de uma guerra em certas cristalizações de relações. E no caso da civilização de que Freud está falando, poderíamos dizer a civilização moderna, essa cristalização se dá pela internalização da guerra, de modo a se constituir um super-eu, em que eu, para não bater no outro, bato em mim mesmo. Eu me reprimo, eu me maltrato, para não agredir o outro. No entanto, nas situações de guerra propriamente ditas, isso se inverte. Portanto, não há fórmula da felicidade, não há fórmula do bem. Freud diz que cada um vai construir na sua vida o que entende como possível, mas não existe uma fórmula anterior. No final das contas, então, quando nós entramos na cultura, quando nós entramos no sistema de relações de poder que é a própria culturação, nós o fazemos a partir de uma referência que, desse modo, não é mais hobbesiana, mas é até anterior. A referência é a Etienne Laboétie, que foi um filósofo renascentista. Nós entramos na cultura a partir de uma servidão voluntária. Nós voluntariamente, é claro que esse voluntariamente tem que ser posto entre parênteses, né? Pois não se trata de um ato volitivo consciente, se trata de um ato desesperado para poder existir. Nós nos submetemos ao outro, como esse bebê diante da chupeta da mãe, que eu disse há pouco. Essa servidão voluntária se deve, em Freud, porque nós fazemos de tudo para ser amados pelo outro. Em Foucault não se trata tanto da questão de ser amado, se trata da questão de que o poder te direciona para quem não tem direção alguma. E aí isso se aproximaria de um conceito que sobre o qual Freud discorre em Mal-Estar na Civilização, justamente para fazer o contraponto à servidão voluntária. Ele não usa o termo servidão voluntária, sou eu que estou usando. Os termos que ele usa é nós justamente, por medo de perder o amor do outro, nós aceitamos qualquer coisa no final das contas, né? Inclusive relações masoquistas.
Mas Freud vai fazer o contraponto, vai apresentar esse termo desamparo e falar desse desamparo como desamparo fundamental, como a condição do humano quando vem ao mundo. É por conta desse desamparo fundamental diante das suas próprias excitações, das pulsões do mundo e do outro, que nós nos submetemos, entre aspas, voluntariamente ao outro. E essa submissão voluntária é o próprio objeto da intervenção psicanalítica. É dela que partirá a nossa aculturação, mas, ao mesmo tempo, a neurose. Então, de diferente para a hipótese repressiva estrito sensu, aquela que aparece em Reich, o que não acontece de quando a gente desreprime acabar o sofrimento. Desreprimir traz um outro tipo de sofrimento. Não acontece de quando a gente desreprime vem a felicidade. Quando a gente desreprime vem outro problema. A questão é como a gente vai se situar nesse jogo de poderes que é a cultura. É assim que eu aproximo a hipótese freudiana da Foucaultiana e não as distancio. Por outro lado, e agora eu vou passar para o outro assunto que eu quero tratar com vocês, que, como eu disse, em Foucault eles estão interligados e eu estou estrategicamente fazendo uma distância entre eles. O outro tema, o tema da lei, aí sim nós encontramos uma crítica Foucaultiana à hipótese psicanalítica propriamente dita, entendendo psicanalítica como Freud ou Freud-Lacan. O tema da lei, em Foucault, se articula com a hipótese repressiva na medida em que Foucault, de certa maneira, faz isso, vocês vão encontrar já em Vigiar e Punir, né? Mas também isso se repete em A Vontade de Saber. O tema da lei, ao tema da lei, Foucault, de certa maneira, vai opor teoricamente, para facilitar o leitor a entender a diferença, mas essas coisas vão se articular historicamente, ele tenta opor o tema da norma. Né? Enquanto a lei se remete historicamente a um tipo de poder que Foucault chama de poder da soberania, ou poder soberano, o tema da norma Foucault vai relacionar a disciplina. E depois, de certo modo, ao biopoder. A soberania é um poder que funciona através do binarismo. E esse binarismo se expressa na própria lei. Ou você pode fazer isso, ou você não pode fazer isso. Isso é autorizado, tal coisa é proibida, e assim por diante. A lei instaura um binarismo na sociedade, que não é outra coisa senão a vontade do soberano. O soberano quer isto, ele não quer aquilo. Desrespeitar a lei é desrespeitar a vontade do soberano. É nessa medida que Foucault chega a tratar, no final do A Vontade de Saber, que o poder soberano poderia ser resumido nessa seguinte frase: o soberano tem o poder de fazer morrer ou deixar viver. Fazer morrer na medida em que, se alguém vai contra a sua vontade, ou, em outras palavras, se alguém infringe a lei, o soberano, em última instância, tem o poder de matar. Se a pessoa respeita a lei, o soberano deixa viver. Mais ou menos era assim, de grosso modo era assim, que a sociedade se organizava no século XVII, por exemplo. Grosso modo, é evidente. Isso aqui é um esquema. Do outro lado, foi se desenvolvendo ao longo do século XVIII, de forma já majestosa no século XIX e XX, uma outra modalidade de relação com o campo jurídico ou um campo parajurídico-moral, que é a norma. A norma, ela não instaura um dentro e um fora, um binarismo, um sim ou um não. A norma instaura um espectro de possibilidades, em que você está mais perto ou mais longe da norma, mas você nunca está totalmente fora dela. O anormal não é alguém que está fora da norma, é alguém que não está muito adequado a ela. É nessa medida que o poder que se exerce sobre os indivíduos para que eles estejam mais próximos da norma não é um poder de exclusão, como é o poder soberano, mas um poder de inclusão, de produção de comportamentos, de condutas que façam com que nós estejamos mais perto de uma norma. É o poder disciplinar, nas palavras de Foucault. Né? Ajusta-se hábitos, ajusta-se modos do corpo se expressar e se manifestar, para que
estejamos o mais perto possível da norma. Daí se desenvolveram diversas instituições e práticas voltadas para isso, entre elas a própria psicoterapia, né? Bem, a norma, o poder da norma se conjuga ao que Foucault vai chamar de biopoder, como eu disse. Pois, seja no campo da disciplina, ou seja, no microcosmo, nas relações entre indivíduos, seja no campo das populações, do biopoder, o que está em pauta é a produção de um modo de ser, e não o impedimento de um modo de ser, né? Então, estou relacionando com... Vocês estão vendo como existe uma relação com o assunto anterior da hipótese repressiva, né? Essa produção de modos de ser, essa biopolítica, pois é uma política da vida, de modos de viver, é uma política que faz com que a vida seja capitalizada, resumida em Foucault, na frase fazer viver. Então não dá mais para fazer morrer. No máximo a gente deixa morrer. Alguns, aqueles que a gente já desistiu de aplicar toda a nossa tecnologia de inserir no campo da norma. Esses a gente deixa morrer, né? É o que a gente faz com os mendigos, por exemplo, né? Pois bem, essa distinção entre lei e norma se calca também, e aí a gente entra direto, de cabeça, a gente mergulha a fundo realmente no âmbito psicanalítico, no tema do desejo. Pois a psicanálise articulou em Freud, mas fundamentalmente em Lacan, esses temas de lei e desejo, né? Tenta pensar de forma indissociada lei e desejo, como se a instauração de uma lei e, portanto, de um campo do que é permitido e do que é proibido, produzisse em cada um que reconhece essa lei o desejo. O desejo é experimentado como falta, como a experiência que nós temos diante de um impedimento. O exemplo que o Lacan dá, que eu acho excelente para tentar argumentar dessa maneira, basta você trancar uma porta e dizer para uma criança que ela não pode atravessar essa porta, que ela vai desenvolver minimamente uma curiosidade de saber o que tem lá. O desejo é instaurado pela própria barreira do que é possível, do que é permitido, melhor dizendo, mais do que do é possível. O desejo, portanto, estaria diretamente relacionado ao tema da lei, seja em Freud, quando Freud vai falar da lei paterna, como eu falei agora há pouco, né? Tu deves ser como seu pai, tu não deves ser, etc. E em Lacan, né? Também seguindo a esteira de Freud. Bem, essa articulação entre lei e desejo é fundamental no campo psicanalítico, pois a psicanálise visa escutar o desejo, né? E entender de que maneira o sujeito lida com seu desejo e tentar ajudá-lo a experimentar o desejo, e reconhecer o seu desejo e se afirmar a partir de seu desejo. Pois bem, o que o Foucault está dizendo é que existe um certo anacronismo aí, pois as subjetividades modernas não são tão pautadas assim por esse binarismo que instaura o desejo. São bem mais pautadas por essa organização, digamos, do espectro da norma. Somos mais ou menos normais. E aí o curso Os Anormais é uma referência fundamental para quem quiser entrar nessa discussão, o curso de Foucault, né, que é o curso que Foucault deu imediatamente antes de publicar A História da Sexualidade, volume 1. Pois bem, essa crítica, sim, eu tomo como uma crítica absolutamente pertinente ao campo da psicanálise. E agora, José, ou de agora Sigmund, né? O que a gente faz? Nós que achamos que a psicanálise serve para alguma coisa, né? Ela trata de anacronias, ela trata de um conservadorismo, de uma relação soberana. Para isso a gente pode abrandar dizendo, mas Foucault não diz que o poder soberano acabou. Ele diz apenas que houve uma incrementação e até uma submissão do poder soberano ao poder disciplinar e ao biopoder. Mas ele ainda está aí. Mas eu acho que não é por aí que a gente deveria seguir. Eu acho que a gente precisa procurar, nos próprios autores, Freud e Lacan, uma resposta ou uma alternativa a essa intervenção Foucaultiana. E eu vejo, a partir dos comentários escritos de Joel Birman, especialmente no seu
mal-estar na atualidade, uma saída a partir da gente valorizar bem mais, nós pensarmos a relação com o poder a partir da pulsão mais do que do desejo. Freud introduz o tema do desejo em a interpretação dos sonhos. Ou pelo menos eu não diria que ele introduz, ele sistematiza o que ele quer dizer como desejo em interpretação dos sonhos. É lá que Freud vai dizer que o desejo é o desejo é um desejo de repetir, desejo de reencontrar um objeto perdido, ou, dito de outra maneira, uma satisfação perdida. Portanto, o desejo é uma experiência de que algo falta e eu quero retomar. É claro que esse objeto, para Freud, é perdido para sempre, de modo que o desejo vai ficar pulando de galho em galho ao longo da vida, mas nunca encontrando. Mas é uma experiência de falta. Mas o mesmo Freud entendeu que falar dessa nossa relação com o outro e consigo mesmo a partir do desejo é, digamos, um lado de uma moeda. Mas essa moeda tem um outro lado. Esse outro lado é apresentado 5 anos, na verdade 6, porque a interpretação dos sonhos é de 1899, apesar de na publicação estar escrito 1900. 6 anos depois, no texto que eu já citei, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Nesse texto, Freud introduz, como eu disse, o conceito de pulsão. E como é que ele apresenta, já nos 3 ensaios, ele vai retomar o tema da pulsão diversas vezes, e detalhe, desejo quase nunca mais. É Lacan quem vai centralizar o discurso psicanalítico em torno do conceito de desejo. Em Freud, desejo só aparece como um tema fundamental no comecinho. Interpretação dos sonhos, os xixes e sua relação com o inconsciente, psicopatologia da vida cotidiana, que são textos privilegiados por Lacan. Mas todo o resto da obra do Freud, a ênfase é nas pulsões e não no desejo. E qual é a diferença de pensar, digamos, a nossa relação conosco mesmo, com os outros, dizendo de uma maneira mais geral, com o poder, a partir da pulsão e não do desejo? A pulsão não é pensada como uma experiência de falta. A pulsão é pensada como uma experiência de excesso. Excesso pulsional é um termo recorrente na obra de Freud. Violência pulsional, por conta do seu excesso, é um termo recorrente na escrita freudiana. A pulsão ocorre por conta de uma excitação do nosso corpo. O corpo é excitado pelo outro. Seja esse outro o outro humano ou não. O corpo é excitado. Essa excitação do corpo leva esse corpo à experiência do desprazer, quiçá da angústia. É preciso descarregar essa pulsão, caso contrário, é insuportável viver. Isto é a pulsão. Freud a nomeia de uma pressão constante. Diferente do instinto que se encerra na sua satisfação, só depois de um tempo ele reaparece, a pulsão é uma pressão constante, tendo em vista que estamos sendo excitados constantemente. Essa excitação constante, se vocês quiserem Foucaultianizar esse pensamento freudiano, esse efeito da relação com o outro, que se chama poder e resistência, que é constante num corpo, produz uma excitação que exige descarga. A descarga, quem ensina, quem oferece os meios, é o outro. É o outro humano quem nos ensina primeiro. Depois a gente até vai desenvolvendo alguma coisa, mas como nós nascemos num desamparo fundamental, é o outro quem vai, no começo, nos ensinando como encontrar alívios, meios para a descarga da pulsão, que não para de se exceder. E por isso, mesmo que Freud esteja falando em excesso, o efeito é semelhante à falta do desejo. Nós estamos sempre pulando de galho em galho, procurando algum jeito de eliminar esse mal-estar, essa angústia causada, seja pelo excesso pulsional olhado por um prisma, seja pela falta que o desejo nos faz sentir. Nesse sentido, a experiência freudiana, o texto freudiano, acaba fazendo surgir uma semelhança a um texto de Foucault dos anos 60, o Prefácio à Transgressão. Nesse texto, Foucault, no final das contas, defende que na modernidade estamos fadados à transgressão. Se do ponto de vista do desejo não é assim, já que o desejo ocorre porque há uma lei que o reprime, então o desejo, ele é, digamos assim, ele é companheiro da lei,
No caso da pulsão, não. Como ela é um excesso, nós estamos tendo que sempre inventar um outro jeito de descarregar a pulsão. Estamos fadados à transgressão. E não é por outro motivo que, justamente nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud vai discorrer a respeito das diversas perversões que nós praticamos em relação a uma sexualidade dita normal. Desde o beijo na boca até pedofilia, até sexo com animais, está tudo lá. Tudo isso, vamos lembrar que beijo na boca era atentado ao pudor no começo do século XX, beijo na boca em público, né? Todas essas vias para encontrar o prazer vão estar sempre pressionando por novas possibilidades na medida em que elas só satisfazem parcialmente. Daí Freud dizer que a pulsão é sempre parcial. Do ponto de vista do desejo, não há transgressão possível. E como Lacan prefere o ponto de vista do desejo, ele vai dizer, por exemplo, no seminário 17 dele, que para ele a revolução, no final das contas, a única revolução que faz sentido é a revolução astronômica, a revolução dos astros. Ou seja, o astro gira e vai voltar para o mesmo lugar. O gozo que nós buscamos é um gozo também que nós tememos, pois se a gente quebra a lei, nós quebramos o amparo e entramos em desespero. Então a gente recua diante desse gozo excessivo para Lacan. Enquanto para Freud, nós estamos sempre transgredindo. E é por isso que nós produzimos as nossas neuroses, as nossas perversões, nossas psicoses e o diabo 4. E é por isso que age sobre nós todo um sistema educativo sublimatório para direcionar as pulsões para cá, para lá, para controlar o sujeito. Com isso, então, nós temos 2 opções dentro do âmbito da psicanálise. Se a gente pensa a partir das pulsões, a gente se aproxima de um caminho sobre o qual a crítica Foucaultiana não recai. Se a gente se conduz única e exclusivamente pela perspectiva do desejo, a crítica de Foucault é muito pertinente. Sendo assim, trata-se de uma escolha no âmbito psicanalítico se a gente considera pertinente ou não a crítica Foucaultiana. Isso quer dizer, então, que optar pela perspectiva lacaniana é necessariamente ser contrário, ser oposto à crítica Foucaultiana? Acho que não. Depende de como se lê Lacan. E aí vamos para a última parte da minha fala, que não versa sobre a vontade de saber lá o livro, mas versa sobre as 2 primeiras aulas já mencionadas por mim de Em Defesa da Sociedade. Ou Il faut défendre la société, que não é exatamente em defesa da sociedade, é preciso defender a sociedade. Né? Curso ministrado no mesmo ano do lançamento do livro. Nessas 2 primeiras aulas, o Foucault faz uma espécie de reflexão a respeito de seu percurso e de tudo que ele produziu até então. E ali ele coloca, digamos assim, 2 alvos da sua crítica: o marxismo e a psicanálise. Mas quando vocês vão ler do que ele está criticando, ele não está criticando nem Marx, nem Freud, e nem mesmo o marxismo e a psicanálise. Ele está criticando, e ele usa essas palavras, isso não é uma interpretação minha. Ele não está criticando o marxismo e a psicanálise estrito sensu. Ele está criticando o totalitarismo que se encontrava no estado de coisas da psicanálise e do marxismo. A crítica de Foucault é o totalitarismo. Havia-se construído um marxismo fechado em si que explicava tudo. Havia-se construído uma psicanálise fechada em si que explicava tudo. Uma espécie de Weltanschauung, como diz o Freud, que a psicanálise não deveria ser. Já que a Weltanschauung psicanalítica para Freud deveria ser a científica. Ou seja, uma abertura ao não saber. Né? Ciência nesse sentido, não ciência como alguns entendem por aí. Mas não, a IPA, a International Psychoanalytic, vamos deixar o marxismo de lado, que não é o nosso objeto. A International Psychoanalytic Association construiu um funcionamento totalitário e transformou a psicanálise num corpo teórico a ser repetido e que ele serviria de base, seria suficiente para explicar a existência humana. Daí veio, por exemplo, o jargão Freud explica. Quando vocês vão ler o texto do Freud, ele não explica, ele diz pode ser isso, pode ser aquilo, não tenho certeza sobre esse assunto, mas o Freud explica vem desses freudianos aí.
Ora, é a essa psicanálise e que veio da IPA, da International Psychoanalytic Association, e, portanto, para quem não sabe, os meandros, a oposição a Lacan, mas que nessa altura da crítica Foucaultiana já estava presente dentro do próprio movimento lacaniano, o que fez Lacan, não muito tempo depois, inclusive, fechar sua própria escola. Ele mesmo percebeu o que estava acontecendo dentro da sua escola. O totalitarismo também. E nós encontramos até hoje, seja no movimento freudiano, seja no movimento lacaniano, atitudes totalitaristas. Por que eu estou dizendo isso? Porque apenas numa perspectiva, digamos, de uma doutrina fechada totalitarista, é que é possível dizer que se a gente não abraça a teoria do desejo de Lacan, a gente tem que jogar o Lacan junto fora, tudo que Lacan produziu fora. Ou, se a gente abraça a teoria do desejo de Lacan, a gente tem que rejeitar Foucault. Ora, mais interessante é manter a tensão, manter a disputa, manter a guerra. Isso ajuda a pensar. É pobreza do pensamento a gente simplesmente querer aparar as arestas e ter uma gestalt diante de nós. Como é que Lacan começa seu percurso? Criticando exatamente essa gestalt chamada o ego, o eu. Mas essa gestalt pode ser mais ampla, ser a psicanálise ou o marxismo. Eu acho que esse é o principal ensinamento de Foucault, através de sua genealogia, para os psicanalistas, é a não tomar o seu pensamento como a verdade, a totalidade, e sim torná-lo apenas algo fragmentário, esboços de tentativas de compreender e de praticar algo. Bem, é isso que eu tinha para dizer para vocês, espero que tenha ajudado ao pessoal do grupo de estudos, e tenho o maior desejo de mais interlocuções com vocês, quero ouvir o que vocês têm a dizer para mim também. Professor, muito obrigado. Queria agradecer demais quando nós começamos nossos estudos, né? Quando o grupo se formou e começou a ler a história da sexualidade, né? A psicanálise aparecia, vira e mexe, e, enfim, sempre nos trazendo inquietações. Quando eu comecei a ler, né, tive as mesmas, aquilo que você falou, né, de ter a sensação de uma crítica, mas não necessariamente de um antagonismo, mas de um apontamento, né, vamos dizer assim. E hoje o chat está muito participativo, nós temos muitas perguntas aqui, eu acho isso muito bom. Tem uma pergunta aqui que você, de certa forma, já respondeu, né? Vou até exibir aqui, que é... Enfim, você decide se você quer falar de novo ou eu passo para outra, que é: bom dia, professor. O que é a lei na psicanálise? Bem, eu vou falar de como ela aparece pela primeira vez como tema, porque serve de base para todos os discursos posteriores em psicanálise sobre a lei, né? Aparece em Freud e num texto famoso dele, muito criticado por Deleuze e Guattari em O Antiédipo, um texto chamado Totem Tabu, que é um texto, aliás, que foi criticado antes mesmo por Lacan. Lacan falou: a gente tem que tomar aquilo como um mito e não como um acontecimento histórico, senão ele não nos serve para nada. Mas, enfim, a tese de Freud lá no Totem Tabu é a seguinte, é que talvez nos primórdios da humanidade, digamos, num período em que não havia lei, nós vivêssemos a partir da força. O mais forte se impunha pela violência. Como em outras comunidades animais. O mais forte se impunha pela violência e por isso ele poderia gozar do corpo de quem ele quisesse. Inclusive através do assassinato ou do estupro, como vocês possam imaginar. Era a violência quem prevalecia. Freud se pergunta: o que deve ter acontecido para a gente sair do estado de violência e entrar num estado em que a gente obriga os outros a respeitar regras, em última instância a lei? Então Freud desenvolve lá uma tese, lá, criticável, mas enfim, é ali que aparece a hipótese da lei. Por que é criticável? Porque no final das contas é uma pegadinha do Freud. Ele desenvolve essa tese para falar dos primórdios da humanidade, mas ele está falando da pequena infância. E essa que é a crítica que a gente deve fazer. Mas como é que Freud entende que se institui essa lei? Para Freud, o que aconteceria seria o seguinte: os outros humanos mais fracos que o mais forte, que são submetidos às sevícias do mais forte, se reúnem para matar esse mais forte. Se reúnem para matá-lo. E ao assassiná-lo, alguém tomou o poder, o mais forte. E aí continuou tudo igual. Porém, deve ter acontecido alguma vez que algo diferente aconteceu.
Esse algo diferente deve ter sido: se reuniram, mataram o mais forte, e diz Freud, e num banquete canibalístico o devoraram. Qual é o efeito desse banquete canibalístico? Para Freud, agora, como vocês sabem, nas práticas canibais, ninguém come o outro porque acha gostosinho uma carninha humana, né? Nas práticas canibais, o que está em pauta é botar para dentro o poderoso, para você obter a força desse outro. E foi isso que aconteceu para Freud. Cada um dos assassinos comeu uma parte do poderoso. Então, eles mantêm o poder, essa figura poderosa, dentro deles. Ora, isso gera no grupo não só uma sensação de que cada um tem poder, mas uma sensação de que cada um tem um poder igual. E mais, isso gera no grupo o medo do outro. E isso gera no grupo, supõe Freud, por isso que eu não estou defendendo a tese dele, apenas estou recapitulando. Produz no grupo um remorso pelo ato. Pois agora temos medo uns dos outros. Ambos tinham medo só de um. Esse remorso, que aparece como amor a este pai, é a base da lei. Para Freud, a base da lei é o amor ao soberano. E por isso, nesse sentido, se assemelha à teoria do poder do soberano em Foucault. A gente não precisa colocar isso nos primórdios da humanidade. Essa cena que Freud está descrevendo não é outra senão a Revolução Francesa. Os revolucionários não comeram o rei e a rainha. Não, literalmente, mas nós sabemos o quanto na França esse remorso apareceu. Para quem não sabe, quem estudou a Revolução Francesa só no colégio, acha que a Revolução foi em 1789, de uma vez por todas, mas não foi isso não, gente. A monarquia voltou diversas vezes e teve que ter várias revoluções para o negócio ficar como está hoje. E digamos que mesmo como está hoje, a tentação a um certo conservadorismo autoritário está sempre presente lá. Como aqui. Professor, eu queria perguntar se você se importa se eu apresentar a pergunta de duas em duas para dinamizar um pouco mais por conta do tempo. Tá bom. O Rodrigo Natal perguntou: bom dia, professor. Por que Foucault aponta Reich e não Freud quando fala de hipótese repressiva? E o Samuel Iauani fala: todos contra todos, Freud, Foucaultiano, seria fundamentalmente diverso de uma luta de classes marxiana? Quanto à primeira pergunta do Rodrigo, a minha fala foi toda respondendo isso, Rodrigo. Eu pretendi explicar isso ao longo da minha fala, mas se faltou alguma coisa, enfim, lamento, não fui muito claro. Mas agora, num pocket show aqui, eu vou dizer que o fundamental é que em Freud existe a sublimação e que, portanto, o poder é produtivo em Freud, enquanto em Reich o poder é apenas confiscatório, ele só é impeditivo. Além da sublimação, existe o tema da pulsão se dirigindo, por conta de seu excesso, a cada vez mais novos objetos. Eu tinha falado da boca para a chupeta, da chupeta para a mamadeira, da mamadeira para o cigarro, do cigarro para a comida, da comida para um pênis, do pênis para não sei o quê. Isso não para. Quem acha que o tema fundamental do Freud é pênis está enganado. É essa circulação que nós chamamos em psicanálise de circuito pulsional. Quanto à pergunta do Samuel sobre a luta contra todos, se isso diverge da luta de classes, esse tema é interessante, pois existe certa leitura de Foucault. Eu tinha deixado o Marx para escanteio, mas ele retornou aqui, Existe certa leitura de Foucault como se Foucault fosse um antagonista do marxismo. Eu acho uma leitura equivocada. Ele é antagonista de um totalitarismo marxista, ou seja, de uma crença de que qualquer luta é, em última instância, uma expressão de uma luta de classes. Aí sim, não dá para conjugar Foucault e Marx. Mas o que Foucault vai trazer é também uma ideia de uma luta de todos contra todos, como em Freud, como em Hobbes. Na verdade, vamos dar a origem correta da história, e que essa luta de todos contra todos aparece também no regime da luta de classes. Porém, acontece dentro das classes também.
é por conta de uma perspectiva Foucaultiana que, por exemplo, a esquerda contemporânea, não moderna, a esquerda contemporânea passou a valorizar lutas como, por exemplo, a luta feminista, né? A luta contra o preconceito racial, a luta, por exemplo, ligada a modos de existência, a luta referente aos modos de ser sexualmente e de experimentar o sexo. Lutas que o marxismo, historicamente, considerou lutas pequeno-burguesas, tolices. Né? Então, é possível conjugar as duas coisas. A luta de classes é fundamental, num combate a um sistema capitalista. Mas essas outras lutas não devem ser negligenciadas como, digamos, coisas pouco importantes. Se a gente abandonar um marxismo totalitarista, a gente consegue também reconhecer a importância e o valor dessas outras lutas, porque, no final das contas, são lutas sobre formas de subjetivação, que é um tema Foucaultiano e que é um tema, obviamente, psicanalítico. Perfeito. A próxima pergunta ela é um pouco densa, eu acho que eu vou focar nela, depois eu boto a outra, né? A Isabel pergunta, Foucault, compartilhar sua crítica à psicanálise, pergunta, a questão não é porque somos reprimidos, mas porque dizemos que somos reprimidos. Na História da Sexualidade 1, página 14. Poderia comentar, por favor? A primeira parte foi o que eu disse. O Foucault não nega que somos reprimidos. Ele nega que a única atitude do poder é a repressão. Né? Agora, quando ele chama a atenção que a questão é por que dizemos que somos reprimidos, aí é uma parte da crítica dele à psicanálise que eu não abracei muito aqui, que é aquela história que a psicanálise está dentro de uma história que começa, para Foucault, lá na Igreja Católica, na Idade Média, uma história de fazer cada sujeito dizer a verdade de si como sendo o desejo sexual. Né? Então, esta, digamos que é uma crítica muito importante do Foucault à psicanálise, mas que eu, de fato, não toquei nela aqui. Eu acho que não haveria tempo para apresentar ela integralmente, de que modo ela causou rebuliços dentro do campo psicanalítico. Né? Mas é por isso que ele está chamando a atenção para o dizer, pois na psicanálise supõe Foucault que se conduz a prática para que o sujeito possa dizer a respeito de si mesmo que ele é reprimido, como se isso fosse libertador, inclusive, quando para Foucault isso não tem nada de libertador, isso é apenas um agenciamento dentro do dispositivo da sexualidade. O que eu teria para dizer é o seguinte, Isabel, a resposta a essa crítica de Foucault está em Foucault, e por isso que eu não quis abraçar muito essa discussão. Pois, a meu ver, e eu estava conversando antes nos bastidores com a Alessandra, com o Márcio e com o João Pedro, os História da Sexualidade, volume 2 e 3, são um reposicionamento do Foucault quanto a esse assunto. Tá? Foucault vai se reposicionar quanto a esse assunto, e a meu ver, mas não só a meu ver, por exemplo, do Samuel, que estava intervindo aí, ao meu ver, do Joel Birman, ao meu ver, de alguns outros autores. O último Foucault é um Foucault que se aproxima da psicanálise, exatamente pensando aquilo como uma prática de liberdade, e não uma prática de, digamos, se a gente quiser pintar em tintas fortes, uma prática de dominação. Perfeito. O Felipe Tilto ele faz uma pergunta aqui, que continua depois, né? Que, Pedro, não podemos aproximar a noção de lei da noção de linguagem a partir de Lacan? Nesse sentido, a sexualidade não estaria toda submetida à lei, uma vez que estaria sempre algo além ou aquém da própria lei dos significantes? Bem, Lacan fala em lei do significante, certamente. A lei do significante, para Lacan, quer dizer que a linguagem se estrutura de certa maneira. Lacan, nessa altura, quando ele fala dessa maneira, ele está bastante envolvido com o discurso estruturalista. Né? Então ele vai dizer que o modo como a linguagem se organiza obedece a uma certa estrutura, obedece a certas leis. Essas leis se impõem à nossa existência. Mas não me parece que é desta lei do significante, dessa lei, digamos, da estrutura,
que Foucault fala. Não me parece que seja. Mas vamos considerar que seja. Esquece a minha opinião. Ainda assim, Lacan, esse é um ponto importante, do meu ponto de vista, para que a gente possa fazer uma crítica mais justa a Lacan. Né? Lacan era um estruturalista? No final das contas, é a pergunta que a gente deve fazer. Eu diria que se Lacan era um estruturalista, ele não era um estruturalista. Ele não era um estruturalista tal como foi Claude Lévi-Strauss, por exemplo, que supõe uma estrutura fechada. Em Lacan, a estrutura é aberta. O que quer dizer que, mesmo que haja uma lei do significante, uma lei, em última instância, que rege esse funcionamento, a podemos chamá-lo de uma estrutura, essa estrutura se transforma ao longo da história da humanidade e da história do sujeito. Senão, uma psicanálise serviria para nada cá entre nós. Né? Isso se deve, aí teria que ser uma outra aula, isso se deve porque essa estrutura gira em torno de um nada, daí tem as bases heideggerianas do pensamento do Lacan, né? Tem sempre um fora da estrutura, em Lacan é o real, é o objeto A, é o sujeito, enfim, de modo que essa lei, digamos assim, que é uma lei que ela só existe porque a gente crê nela. É por isso que Lacan vai depois dizer que esse grande outro é um outro barrado. Barrado de quê? Barrado de consistência. A gente precisa acreditar nele para ele existir. E quando a gente começa a deixar de acreditar nele, outra coisa se constrói. Mas, enfim, aí seria uma aula longa sobre Lacan. E aí a gente teria que dizer, eu teria que dizer que seria insuficiente dizer que Lacan é estruturalista. Preciso dizer de que modo ele era estruturalista. A estrutura para ele é aberta, o que aproximaria ele daqueles que se chamam de anti-estruturalistas, como Derrida, o próprio Guattari, que foi discípulo e depois, né, de certa maneira, antagonista de Lacan, e do Foucault. O Foucault, que foi bastante estruturalista em As Palavras e as Coisas, mas já desde lá reconhecia o efeito da história sobre as estruturas. Perfeito. Tem uma pergunta do Márcio, né? Como o senhor considera o balanço geral das relações entre Foucault e a psicanálise? Como eu disse, há aproximações e distanciamentos, né? A gente poderia dizer que nos anos 50, Foucault nada tem a ver com a psicanálise, né? Mas ele mesmo diz, e aí, Márcio, me desculpe, como pesquisador eu deveria saber a fonte, mas eu não me lembro, mas o Foucault escreve que ele foi se aproximar do estruturalismo e aí, por extensão, da psicanálise do Lacan, porque a ele incomodava um determinismo absoluto, vindo, por exemplo, de um pensamento comportamental, um pensamento dessa ordem, ou de certa maneira de pensar o marxismo, mas também a ele incomodava um indeterminismo absoluto ou uma liberdade absoluta, como você quiser, como aparece na fenomenologia. Ele preferia pensar justamente essa tensão entre determinismo e liberdade, e isso fez ele se aproximar do estruturalismo e, por extensão, da psicanálise estruturalista do Jacques Lacan. Eu diria que nos anos 60, Foucault se dava muito bem com a psicanálise, especialmente Lacan, com a psicanálise lacaniana. O final de Palavras e as Coisas é um grande elogio ao lacanismo, de certa maneira. Durante os anos 60, a relação era uma relação sem tensão. Foi exatamente quando Foucault se repensa, abandona ou deixa para segundo plano o seu projeto arqueológico e abraça a genealogia, e, portanto, a sua referência deixa de ser fundamentalmente estruturalismo e passa a ser Nietzsche, que começam as críticas mais cabeludas à psicanálise. Então, a pergunta que a gente deve se fazer é: a crítica é a psicanálise ou o estruturalismo? Vamos lembrar que Foucault era um francês que vivia o apogeu do lacanismo. E me parece que a crítica é mais ao estruturalismo do que a psicanálise. Isso aparece dentro do Microfísica do Poder, tem uma conversa do Foucault a respeito da psicanálise, e ele vai dizer que a crítica dele era a psicanálise francesa. A psicanálise em outros países tinha um aspecto bastante interessante de resistência ao poder. E ele estava se referindo, e não por acaso essa palestra era no Brasil, ele estava se referindo a como os psicanalistas no Brasil abraçaram, seja a reforma psiquiátrica, ele estava falando da loucura nessa fala dele, mas eu acrescentaria também na luta contra a tortura, né, quando foram denunciar psicanalistas que eram coniventes com os torturadores.
que eram seus pacientes. Né? E aí precisamos exaltar Maria Helena Besserman, a mãe do Bussunda, para quem não sabe. Então, me parece que ali nós temos uma crítica fundamental e bem destacada do Foucault a um modo de pensar e de praticar psicanálise que, digamos, é de um estruturalismo fechado, dogmático, totalitarista, para usar o termo dele. Né? De modo que, quando ele começa a ter conhecimento de outras formas de pensar a psicanálise, e mesmo de uma espécie de Lacan um Lacan mais arejado, um Lacan menos fechado num dogmatismo do simbólico, um Lacan mais aberto para o que ficou conhecido dentro do campo lacaniano de clínica do real, o último Lacan e o último Foucault se aproximam. Né? O Foucault, é verdade, não menciona ipsilitris a psicanálise como uma prática de si, mas me parece que ele volta e meia toca nisso. E quando ele vai descrever as práticas de si, as técnicas de si, a arte da existência, puxa, é muito difícil não ver muito do que ocorre em psicanálise ali. Né? É claro que não se trata só da psicanálise, se trata de todo um âmbito de práticas que ocorreram no Ocidente que interessam a ele, desde coisas que aconteceram no Renascimento, o romantismo, o estilo de vida revolucionário no começo do século XX, mas também algo da ordem da psicanálise, quando a gente vai afastando a psicanálise de uma prática medicalizante. É isso esse é o meu ponto de vista. Então, há aproximações e distanciamentos, mas eu diria, Márcio, que, em última instância, o que mais incomoda Foucault na psicanálise é a organização da psicanálise num sistema estrutural. Não é a única coisa, mas me parece que é o que mais incomoda ele. Bom, perfeito. Temos aqui uma pergunta também da Paloma, né? Pode falar sobre a psicanálise ou a própria psicoterapia como herança de uma prática confessional? Foucault faz essa crítica? Faz essa crítica, aquela sobre a qual eu não versei, né, como eu disse, que eu evitei falar hoje. Mas sim, essa me parece que é uma crítica fundamental, mas eu não diria que é uma crítica, digamos, aqui a gente tem que tomar o termo crítica não como uma repressão ou uma repreensão. Aqui a crítica é no sentido de uma análise de como algo se constituiu. É aquilo que eu falei no comecinho da minha fala. É algo muito interessante que o Foucault trouxe para o âmbito da psicanálise, e a psicanálise entender como ela se constituiu historicamente. A psicanálise conhecer a sua história. Isso não vale só para a psicanálise, isso vale para tudo. Quando a gente conhece uma história, a gente tem mais chance de não repeti-la. Né? Tem mais chance, não quer dizer que vai conseguir. Isso, aliás, digamos que é um preceito psicanalítico, né? Inclusive. Mas não só psicanalítico, lógico. Né? Todo estudo da história crítico, já marxista, por exemplo, diz respeito a isso. Pois bem, essa genealogia é apresentada por Foucault nesse livro, A Vontade de Saber, em que ele vai, digamos assim, contar uma história de que na prática confessional medieval começou a se exercer um modo de controle sobre o outro bastante interessante. A igreja passa, através de diversos subterfúgios, a convencer o fiel que ele deve confessar seus pecados para ser bem encaminhada para o céu, para a vida mais próxima de Deus, enfim, para a salvação. Né? É a partir dessa relação entre pastor aqui não só o pastor evangélico, pastor como o sacerdote, né, que faz sua pastoral, isso inclui o padre, entre pastor e ovelhas, entre pastor e rebanho, que se desenvolve algo da ordem da prática confessional como modo de controle da vida do outro. Né? O outro passa a dizer o que pensa, não só o que faz, o que deseja, não só o que de fato praticou ou vai praticar, e de modo que o controle da subjetividade passa a ser de uma ordem que não havia antes. Né? E um controle que se trata não mais de um controle necessariamente imposto, mas com o tempo vai se tornando voluntário, pois o sujeito quer a salvação. Ele vai procurar o padre para confessar.
Claro que existem diversas artimanhas para fazer alguém querer isso, tá? Mas, em última instância, o que está em pauta é uma forma de oferecer a salvação ao outro. Eu te ofereço a salvação e você me oferece a sua vida para eu dominar. É essa lógica que está em pauta. Essa lógica vai migrar do campo religioso para o campo, digamos, laico e, mais especificamente, para o campo médico, ao longo da modernidade, né? Isso aparece, por exemplo, na atitude de Pinel, que vai oferecer a salvação, né, entre aspas, do louco, da sua vida asilar, caso ele se racionalize e assim possa se tornar o normal e habitar o lado de fora do asilo, né? Então a gente vai ver isso na psiquiatria, nas próprias origens da psiquiatria, e Foucault entende que isso continua na prática psicanalítica como uma forma de fazer com que o neurótico, ao apostar na cura dos seus sintomas, da sua doença, ele vai procurar um analista e contar sobre seus segredos, confessar ao analista tudo o que lhe passa. Ora, há uma diferença entre a confissão católica e o que acontece numa análise, é evidente, mas o Foucault está priorizando a continuidade. Toda análise genealógica supõe uma continuidade e uma descontinuidade, ao menos. As coisas não são idênticas, elas vão se transformando. Nessa transformação, algo precisa ser pontuado. Diante do padre confessor, o que o fiel quer é a salvação. Ele quer, portanto, a absolvição de seus pecados, por exemplo. Diante de um psicanalista, ele pode querer isso, mas o analista não vai oferecer isso a ele. O que o analista vai fazer é chamar o sujeito a se responsabilizar, como vocês querem, pelo seu desejo. Então, o que há de continuidade de um lado, numa prática e em outra, o que há é um foco sobre o próprio desejo como verdade de si. Um desejo que é o desejo sexual. Ora, o desejo sexual como verdade de si é uma forma de capturar o sujeito no que Foucault chama de dispositivo da sexualidade. Ora, se o desejo sexual é a minha verdade, eu preciso revelá-lo a alguém que vai me ajudar a fazer alguma coisa com ele. Isso é, digamos, a isca para a gente entrar numa certa rede de captura. Essa é a crítica de Foucault, portanto, ao que sobra da origem confessional e que vai descambar na prática psicanalítica a psicanálise, né? E como é que a psicanálise responde a essa crítica? A psicanálise vai responder a essa crítica dizendo da seguinte maneira: ora, mas a gente não diz o que o sujeito tem que fazer com o seu desejo sexual. E, em última instância, a gente está se lixando para o desejo sexual. O sujeito é que vem procurar falar do seu desejo sexual. A psicanálise é um convite a associar livremente. Fale sobre o que você quiser. Não é fale sobre sexo. Mas, enfim, essa discussão, essa resposta da psicanálise não será totalmente aceita por Foucault. Essa discussão vai durar até o fim da obra de Foucault, né? Mas eu acho que o Foucault vai dar um pouco o braço a torcer à psicanálise no final de sua obra. Bom, perfeito, professor. Já estamos chegando perto do nosso teto, já não temos mais perguntas. Eu queria convidar também quem está nos bastidores e quiser vir para a transmissão para a gente iniciar o encerramento, né? Vocês querem que eu bote vocês na transmissão? Show, vou adicionar aqui. A gente está preocupado, Pedro, com o seu teto de tempo que tem que levar a criança na escola, né? Tem sim. Pois é, a gente está super preocupado aqui. Gente, cuidado, ele precisa levar as crianças. Pedro, agradecer muito, assim, essa palestra foi muito importante, né, assim, eu me interesso muito pelo Reich, então você muito didaticamente fez umas distinções, assim, super importantes, conceituais, para a gente compreender melhor esses operadores dentro da própria psicanálise, né, então é uma palestra, alguém disse aqui no chat, eu super concordo, uma palestra para ver e rever, assim, para a gente ir elaborando, reelaborando, né? E fazendo as conexões com o que a gente está se propondo a estudar. Foi muito recheada de muita coisa para a gente poder ir
degustando bem devagar, né? Acho que tem muita coisa que você trouxe. E agradecer muito a todos que estão aqui, agradecer a você, ao seu tempo, a sua disponibilidade. E agradecer a equipe, né, que sempre está aqui trabalhando e ajudando e fazendo tudo funcionar. Então era isso, só um agradecimento, dizer que foi muito importante. Vou fechar o microfone para os outros colegas poderem falar também. Eu queria agradecer também, porque é um tema de muito interesse meu, acho que o senhor sabe disso. E, enfim, eu acredito que as considerações foram muito importantes, porque a gente vinha estudando, acho que todos os membros da equipe concordam, né? E dizer que, enfim, próximos eventos, sinta-se à vontade, está sempre convidado para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Também agradecer, Pedro, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado pela fala, uma fala muito rica, você trouxe mais camadas, assim, né? Camadas de psicanálise e camadas de Foucault, né? Então, assim, não ficou sendo a crítica à psicanálise, mas em que medida, né? Freud, Lacan, o Reich também, né? Você trouxe, né? E também os níveis da crítica, né? Quais são os níveis da crítica de Foucault? Repressão, lei, né? Aí você chegou a comentar um pouquinho sobre a confissão também, né? São assuntos, né? São diferentes canais, assim, que são articulados, mas também tem ali raios de ação, né? Diferentes, né? E aí, muito legal você ter trazido, e muito obrigado pela fala, e repito também o que disse João, né? Então, nos próximos encontros, né? Sinta-se convidado. Eu só tenho a agradecer, professor. Sua fala hoje foi muito esclarecedora e mostra como é importante para a gente também conversar com diversos campos e não se fechar só em grupinhos Foucaultianos, psicanalistas, haitianos e conversar com todas as áreas. Então, muito obrigada. Foi uma excelente fala. Eu também queria agradecer e eu reiterar um pouco do que Isabel falou, que eu achei muito interessante essa mesclagem entre a psicanálise e a obra de Foucault. Gostei muito. O Foucault, num determinado momento, ele diz que as pessoas fazem o que quiserem da obra dele, não é para ficar repetindo ele, não. Né? Por que ele diz isso? Porque ele não quer justamente que a obra dele seja tomada como um totalitarismo que ele tanto criticava. Né? Eu acho que, na verdade, o grande ensinamento que eu tomo para ele é isso. A gente não tomar nenhuma teoria, nada como uma verdade que possa explicar tudo, que elas possam estar sempre se chocando, se permeabilizando umas das outras, e isso nos transforma enquanto sujeitos, né? E então eu concordo, né? Assim, esse negócio de ficar se fechando em grupinho é o prato cheio para o totalitarismo, e o Brasil acho que já devia estar de saco cheio disso agora, nessa altura do que a gente está vivendo, né? Porque a gente está vivendo uma retomada. Aliás, uma retomada não, o Brasil nunca foi muito um país de totalitarismos. Mas parece que agora resolveu entrar nessa moda do Steve Bannon aí, né? É isso, eu quero agradecer muito a vocês e estarei presente, sim. Estarei presente outras vezes. Adorei. Perfeito, gente. Vamos encerrar nossa transmissão. Caso tenham interesse em saber mais da gente, o nosso canal Já Aguardo Foucault e o nosso Instagram, @JaAguardoFoucault. Enfim, são nossos canais de comunicação. E é isso, gente. Tenham um bom dia a todos.